Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor João Cláudio e vou resolver aqui uma questão envolvendo propriedades magnéticas de materiais. A questão é a seguinte: apesar das propriedades magnéticas serem associadas aos materiais metálicos, principalmente o ferro, todas as substâncias as possuem, porém em escala variável. Considerando essa análise, existem 5 classificações possíveis: materiais ferromagnéticos, ferrimagnéticos, antiferromagnéticos, diamagnéticos e paramagnéticos. Analise as proposições a seguir. Exemplos de materiais ferromagnéticos são o ferro, o cobalto e o níquel. Materiais antiferromagnéticos são substâncias que apresentam um magnetismo externo muito pequeno ou mesmo nulo. Materiais diamagnéticos, quando submetidos ao campo externo, sempre respondem com uma tendência de se afastarem da região em que este campo é mais forte, e por esse motivo diz que possuem magnetismo negativo. Materiais paramagnéticos se tornam magnetizados em sentido contrário do campo magnético aplicado. Então a gente precisa avaliar cada uma dessas proposições. Mas para isso eu vou fazer uma revisão aqui a respeito de propriedades magnéticas de materiais. Então, vamos considerar aqui, ó, um solenoide, tá? O que é um solenoide? Na verdade, um solenoide, ele é um conjunto, né, de espiras, né? É um fio enrolado no formato de uma bobina, ok? E aí o que vai acontecer? Quando a corrente percorre esse circuito, ela gera em seu interior um campo magnético, tá? Que nesse caso aqui vai ser da esquerda para a direita. E isso é determinado pela regra da mão direita, ok? No interior do solenoide, esse campo ele vai estar aqui da esquerda para a direita. Então, a gente vai usar aqui a lei de Ampère para calcular o módulo do campo magnético no interior do solenoide, tá? Então, vamos considerar uma amperiana, que vai pegar aqui um conjunto muito grande de espiras, tá certo? Essa amperiana aqui, ó, A, B, C, D. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou relacionar a corrente, tá? Com cada um dos elementos infinitesimais de cada espira, de tal modo que eu vou poder calcular aqui o meu campo magnético gerado por esse conjunto de espiras aqui, tá? Que vai estar formando esse meu solenoide. Então, eu vou fazer uma integral, né? Considerando esse meu circuitozinho aqui, ó, de A até B, de B até C, de C até D e de D até A. De tal modo que, como B e DS, que aqui a gente tem um produto escalar, tá? O que é que vai acontecer? Esse primeiro termo aqui vai ter um valor que vai ser B vezes a integral de ds. Só que essa integral é um integralzinho de comprimento de A até B, o comprimento é H. Tá? De B até C, o que é que acontece? O campo magnético e meu elemento infinitesimal ds, eles vão formar um ângulo de 90 graus. Cosseno 90 é zero. Pelo mesmo motivo, de D até A, tá aqui, também vai ser zero. Então, esse segundo termo e quarto termo se anulam. Esse terceiro termo aqui também é nulo. Por quê? Porque o campo magnético no exterior do meu solenoide ele é praticamente zero. Então, eu desprezo ele. Então, o que é que a gente vai considerar aqui? Vamos considerar uma densidade de espiras por unidade de comprimento. Eu vou chamar isso de N. Tá? Nzinho vai ser N sobre H. A gente pode chamar isso aqui de L também, tá bom? Então, se você fizer essas substituições na integral, o que, é que vai acontecer? A integral fechada de b escalada s vai ser mi0i. Então fica o quê? B vezes h, ou B vezes L, vai ser igual a mi0 i nh. Por que inh? Né? Porque não seria mi0 i? O i seria quem? A corrente elétrica, certo? Só que esse meu I, essa minha corrente interna, digamos assim, por isso que ele chama de INzinho, vai ser Nzão multiplicado por I. Por quê? Porque ele está considerando o N aqui o número de espiras e o I a corrente que está sendo percorrida em cada uma dessas espiras, tá? Como o Nzão é igual a Nzinho vezes H, então fica NH e a gente substitui aqui, tá? De tal modo que
para um... Aí, quando você igualar essas equações, você cancela o H com H, então o B vai ficar igual a μ0 e N. Ou a gente pode simplificar isso e escrever dessa forma aqui, μNI sobre L, que é a que eu vou considerar agora, tá? Onde B é a intensidade do campo magnético no interior do solenoide, o μ vai ser a permeabilidade magnética do meio, o L é o comprimento do solenoide, que ele está chamando de L aqui, mas pode ser H, não tem problema, e o N é o número de espiras. Tá? Só que essa relação aqui, esse campo magnético calculado dessa forma, ela só é válida para solenoides sem núcleo. Só que a partir do momento que a gente faz a inserção de um núcleo, como por exemplo um ferro, tá certo? A intensidade do campo magnético gerado vai ficar muito aumentada, tá? E você vai estar produzindo aí um eletroímã, tá certo? Então, por que é que essa intensidade fica muito aumentada? Então, vamos explicar aqui. Assim, campo magnético no interior de solenoide é dado por essa expressão aí, B0, que eu vou chamar de B0 agora, tá? Em relação ao vácuo, vai ser μ0 N vezes I sobre L. Só que além do campo magnético, outra propriedade importante quando a gente está estudando solenoide, né, é a indutância. Tá? A indutância está para o eletromagnetismo, assim como a capacitância está para a eletricidade. Tá? Então, a indutância ela é dada por essa expressão, vai ser o fluxo multiplicado, fluxo magnético, né, que está passando no interior das espiras, multiplicado pelo número de espiras dividido pela corrente. Tá? Então, o fluxo magnético é calculado como? Ele é calculado pelo produto do campo magnético multiplicado pela área. Tá? A gente faz o seguinte, o L, eu vou substituir aqui, ó, vai ser N vezes φ. O φ é B vezes A. Só que o B é isso aqui. Então, está aqui o B, está aqui o A. Ok? Então, fica N, que multiplica φ. Só que φ é B vezes A. Tá? Então, N vezes N vai dar N ao quadrado. μ0. Então, fica μ0 N ao quadrado A sobre L. Então, isso aqui é a indutância de um solenoide no vácuo. Tá? Essas duas grandezas elas são extremamente importantes. Só que, ou seja, tanto o campo magnético como a indutância. Tá? Então vamos imaginar um solenoide e vou inserir neste solenoide um núcleo de ferro. Tá certo? E esse núcleo de. Quando eu inserir esse núcleo de ferro, o que é que vai acontecer? Esse núcleo de ferro, tá? Ele vai provocar uma alteração no campo magnético gerado, tá? Pelo meu solenoide, tá certo? Porque o que vai acontecer? O solenoide ele é percorrido por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai induzir uma corrente nesse meu núcleo, tá? Que eu vou chamar de IS mais na frente. Então, se você chamar esse campo magnético agora de B, a partir do momento que eu inserir um núcleo de ferro, esse campo magnético B ele é muito maior do que o B0, tá? E, consequentemente, a indutância também vai ser maior. Só que se você dividir o B por B0 ou L por L0, a gente vai obter uma constante magnética que eu vou chamar de Km. Quanto maior for o valor de Km, maior vai ser o campo magnético, tá? Quando a gente compara ao vácuo, tá certo? Então, eu posso escrever agora o meu campo magnético como sendo o quê? Como sendo um Km multiplicado por μ0 em I sobre L. Tá? E a indutância eu também vou multiplicar por um Km aqui, tá? Antes eu tinha μ0 em IL, agora eu vou acrescentar esse Km aqui, tá certo? Só que Km, que é a constante magnética, multiplicado por μ0, tá? Que é a permeabilidade magnética no vácuo, tá certo? Eu vou chamar essa expressão de μ, tá certo? Então, μ é a permeabilidade magnética do material sem ser no vácuo. E o μ0 é a permeabilidade magnética do material, só que no vácuo. Tá? Então, se você tiver Km igual a 1, você retorna para o valor de μ0. Ok? Então, aceitando essa substituição, eu posso dizer que o campo magnético para um solenoide com sem núcleo é dado por essa expressão aqui. μNI sobre L. É semelhante ao anterior. Só que aqui é μ e aqui é μ0. E o μ ele carrega o valor dessa constante magnética aqui. Tá certo? Então vamos lá.
Então, quanto maior o valor de km, maior vai ser o campo magnético, quando comparado ao vácuo. Beleza? Esse fato ocorre para qualquer tipo de arranjo de espiras com núcleo. Seja um toroide, por exemplo. Tá? Até mesmo um toroide. Então, a gente pode reescrever a lei de Ampère de uma forma geral, para englobar situações com ou sem núcleo. Então, eu vou escrever minha integral fechada de b escalar dl como sendo o que agora? 1μ0 km vezes i. Tá? Por que eu estou acrescentando um km? Porque se o km for igual a 1, eu vou retornar a lei de Ampère na forma original. Tá? De tal modo que eu vou reescrever minha lei de Ampère como sendo integral fechada de b escalar dl igual a μ vezes i. Tá? Lembrando que o μ carrega essa minha constante magnética. Continuando aqui. Eu vou introduzir um vetor que eu vou chamar de um vetor H. Tá? A característica desse vetor H é que ele é independente do material. Nada mais é do que campo magnético. Tá? Então, a integral fechada de b escalar dl, eu vou passar um μ aqui para baixo. Tá? Então fica b sobre μ. Eu estou só chamando o meu H, tá, de b sobre μ. Eu posso escrever o b como sendo μ vezes H. No caso do vácuo, μ0 é igual a μ. Certo? Então, o que acontece? Quando você tem essa constante magnética Km muito maior do que 1, você tem aí um campo magnético muito grande. Tá? Então, você vai ter um elemento, você vai produzir um eletroímã, né? E esse material ele vai ser fortemente atraído por um ímã. Tá? Exemplos de materiais: o ferro, cobalto, níquel. Tá? Quando o Km é só um pouquinho maior, aí a gente tem os materiais paramagnéticos. Tá? Ele aumenta o campo, mas aumenta pouco. Né? São fracamente atraídos. Exemplo: alumínio, né? Tungstênio. Certo? Quando o Km é menor que 1, a gente tem os materiais diamagnéticos. Eles fazem o efeito contrário, eles diminuem o campo. Tá certo? Ou seja, eles são fracamente repelidos. Bom, então, quando você tem lá o seu circuitozinho, o seu solenoide, no vácuo, percorrido por uma corrente I, ele vai produzir um campo magnético B0. Quando você introduz aqui um núcleo de ferro, por exemplo, tá? O que é que vai acontecer? Essa corrente I, ela vai induzir uma corrente IS, né? E aí o campo magnético vai aumentar. Por isso que a gente fala que o B é muito maior do que o B0, tá certo? Então, o que eu vou fazer com minha lei de Ampère agora? Eu vou pegar o I e vou substituir por I mais IS. Então, como é que vai ficar a minha lei de Ampère? Né? Eu tinha a integral fechada de B escalar dl igual a μ vezes I. Agora ela ficou a integral fechada de B escalar dl igual a μ0 I mais IS. Tá certo? Tá certo? Aí, o que vai acontecer aqui? Esse pedacinho aqui, μ0 vezes I, tá? Eu vou chamar de H, tá? Vocês vão entender melhor o porquê. Vou chamar de H. Essa corrente I vem de quê? Vem da circulação do vetor H, ok? Só que agora, o que acontece? Eu inseri um núcleo de ferro, né? Então, a circulação desse meu vetor M, tá? A circulação do vetor magnetização M. Por quê? Porque o que acontece? Eu estou produzindo aqui uma corrente induzida IS, aonde? No meu material. Então, eu vou produzir aí um vetor magnetização. E eu vou chamar ele de M. Tá? Então, o I é a corrente que vem da circulação do vetor H. E o IS, a circulação do vetor magnetização, vai nos dar essa corrente induzida. O M, a magnetização, ela vai ser proporcional a quem? Vai ser proporcional a H. Então, eu posso escrever o M como sendo igual a um Xm vezes H. De tal modo que esse Xm aí é conhecido como uma susceptibilidade magnética. Certo? Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui as minhas integrais. Integral fechada de B escalar dl. Eu vou ter o μ0. O I é quem? O I vai ser a circulação do vetor H. Coloco aqui. O IS vai ser a circulação do vetor M. Eu vou colocar aqui. De tal modo que eu posso enxergar, né, por meio dessas expressões, que o meu campo magnético agora ele pode ser escrito como sendo μ0 multiplicado por H mais M, ok? Ou seja, a contribuição, o meu campo magnético agora ele tem uma contribuição devido também
a inserção desse meu núcleo de ferro aí. Tá certo? Então, a integral fechada de B escalada L está escrita dessa forma aqui. Eu chego nessa expressão, como já mostrei no slide anterior. E aí eu vou substituir o meu M de magnetização, meu vetor magnetização, para o meu XMH. De tal modo que eu vou obter agora o seguinte. Eu vou isolar o valor de H, coloco ele para fora, então fica μ0, 1 mais XMH, tá certo? E aí eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó. μ0H mais μ0 XMH. A gente sabe que o campo magnético B é μ vezes H, como já mostrei anteriormente. E o μ, né, permeabilidade magnética, ela é μ0 vezes Km, onde Km é a constante, tá certo? Constante magnética. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu vou pegar o μ vezes H. João Cláudio, de onde é que tu está tirando o μ vezes esse H aqui? Eu estou tirando daqui, ó, tá? E aí o B não é igual a esse aqui, μ vezes H, então ele está aqui. E de onde é que eu tiro esse valor aqui? Eu tiro daqui, ó. Então, eu estou igualando este pedaço com este pedaço aqui. Eu vou substituir esse meu μ aqui por Km μ0. Então, fica Km μ0H igual a μ0H mais μ0 XMH. Tá certo? Então, eu vou cancelar os H's de tal modo que eu vou obter que a minha susceptibilidade magnética, tá certo? Ela vai ser a minha constante magnética menos 1. Ok? Uma outra forma da gente entender a lei de Ampère seria a seguinte. Eu vou pegar aqui a minha integral fechada, né, de B escalar de zero igual a μ0 vezes I. Eu vou trocar o μ0 por μ. Por que eu posso trocar o μ0 por μ? Porque eu estou querendo deixar, levar em consideração aqui também, estou querendo levar em consideração aqui também, tá? Porque eu estou inserindo um núcleo de ferro, ok? Então, eu vou trocar aqui o I por IS. Não posso trocar o I por IS. Por quê? Porque eu inseri o núcleo. Então, a integral fechada de B escalada L vai ser μ0 I mais IS. Igualando esses termos, eu vou ter que μ vezes I igual a μ0 vezes I mais IS. Tá? Só que μ, lembrando, né? Km vezes μ0. Então, o que que acontece aqui? Ó? Km μ0 vezes I vai ser μ0 que multiplica I mais IS. Km vezes I, cancelo μ0 com μ0, tá? Então, fazendo essa pequena manipulação algébrica aqui, que é bem simples, eu vou obter que essa minha corrente IS, ela vai ser igual à minha susceptibilidade magnética multiplicado por I. É claro que cada material vai ter uma susceptibilidade magnética distinta, ok? E eu posso concluir também que, mais uma vez, né? Usando, na verdade, aqui eu usei esse termo aqui dentro dessa equação para chegar nessa expressão aqui, tá? Então, beleza. Então, assim, o campo magnético B, tá? Ele é a resposta do solenoide a partir do momento que a gente insere nele um determinado material. E o H, ele é proporcional à corrente, né? Devido à excitação do solenoide. Ok? Então, o que é que acontece aqui? Apesar das propriedades magnéticas serem associadas a materiais metálicos, né? Então, é a questão e vamos precisar aqui responder. Exemplos de materiais ferromagnéticos são ferro, cobalto e o níquel? Sim, são materiais ferromagnéticos, como eu apresentei aqui para vocês. Lembrando que materiais antiferromagnéticos, eles são geralmente materiais como, por exemplo, cerâmicas, tá? Que são produzidas por meio de metais de transição. Esses materiais não têm campo magnético próprio e podem perder seu estado antiferromagnético ao atingir uma determinada temperatura conhecida como temperatura de Newton. E aí eles podem passar a se comportar como materiais paramagnéticos. Quando esses materiais são expostos a campos magnéticos muito fortes, tá? Esses materiais não apresentam grande magnetização ou ela é muito fraca. Por quê? Porque esses materiais são constituídos por átomos que são dotados de spin opostos e que se anulam devido a compensações internas dele. Então, o resultado disso é um material que tem um comportamento
magnético espontâneo próximo da nulidade. Um exemplo disso, mais um exemplo disso, é o monóxido de manganês, ok? Os materiais diamagnéticos, quando submetidos a campo externo, sempre respondem com a tendência de se afastarem da região em que este campo é mais forte. Por esse motivo, disse que possuem magnetismo negativo. Exatamente, né? Esses materiais, a constante magnética deles é menor que 1. E materiais paramagnéticos se tornam magnetizados em sentido contrário. Não, eles também são magnetizados, só que com uma intensidade muito menor do que de materiais ferromagnéticos. Portanto, a solução da questão é o item D, que as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.